crescendo aí a cada, expandindo a sua atuação na área da gestão de conflitos, na área do direito da construção, e é sempre uma grande alegria estar, né, com esses projetos, estar nesses projetos aí do IBGConf. E essa live tem uma alegria especial para mim, porque eu estou aqui no bate-papo com a minha grande amiga de longa data, Solange Magela Jones, que o nome é uma grife no mercado, no direito da construção. Nós vamos falar sobre administração contratual, né, na mitigação de riscos de conflitos, né, e falando da administração contratual como um todo, nessa questão da prevenção, né, de riscos, na mitigação de riscos também. Eu vou pedir, a gente vai fazer essa introdução aí, pedindo para a Solange se apresentar, falar um pouquinho de você, Sol, da sua carreira, e na sequência a gente vai passar o vídeo do IBG Conf, mas na volta a gente já entra no tema central aí do nosso bate-papo. Bom, boa tarde a todos e todas, e eu agradeço muito a oportunidade e a IBGConf de estar aqui com vocês. Eu sou advogada, mas o pessoal brinca que eu sou advogueira. Esse ano, agora em maio, eu completo 40 anos de atuação nessa área de engenharia. Desses 40 anos, 18 deles eu fui advogada interna de empresas de engenharia e grandes empresas. E é muito interessante porque eu assisti todo esse nascimento, essa eclosão de administração contratual aqui no Brasil. Há 40 anos não se falava nisso. E eu fui, digamos assim, a precursora, praticamente, dos advogados dentro da área de engenharia, lidando com a administração contratual. Porque os advogados, naquela época que eu comecei a trabalhar em construtora, ou cuidavam de área trabalhista, ou cuidavam de área societária, e o pessoal de contencioso. Ninguém se envolvia no dia a dia, né, da condução dos contratos, muito menos na análise de propostas e na discussão de contratos. Então, foi muito interessante, porque toda essa questão de cartas, de elaboração de cartas, de registros, nada disso era levado aos advogados. E eu, então, passei a atuar. Eu trabalhei, inclusive, em canteiro de obras, aprendi muito, muito com os engenheiros, e passei, então, a atuar nessa área que, naquela época, não se chamava administração contratual. E eu, inclusive, além de advogada, eu tinha, entre aspas, outro defeito, eu era mulher, né? Então, cansei de escutar que eu deveria me recolher ao meu lugar de mulher e advogada e dar menos opiniões negociais. Fato é que o mundo mudou e hoje estamos aqui, inclusive duas mulheres, discutindo a administração contratual. Então, é um prazer Felizmente. estar aqui com vocês. Muito obrigada, Sol. O prazer é todo nosso, meu particularmente. Você sabe da admiração aí que eu tenho por você, né? Uma grande professora. E nós vamos pedir agora para passar os vídeos institucionais, e na volta a gente vai fazer um passeio aí pela administração contratual, falando sobre contratos públicos, os desafios, né? E como a administração contratual pode ser um importante processo, uma importante ferramenta para mitigação de riscos nos contratos públicos. Então, peço ao pessoal de apoio para passar os vídeos, e na volta a gente continua.
Alex, os vídeos estão sem som. Se você está pensando em entrar com uma ação no judiciário, saiba que a resolução pode demorar muito mais do que deseja. Hoje, existem mais de 75 milhões de processos ajuizados no Brasil. O tempo médio para a resolução de cada um deles no judiciário é de 4 anos e 7 meses. O seu caso será mais um entre tantos. E você não quer dedicar o seu tempo e dinheiro para manter uma ação por tantos anos, certo? Por isso, a melhor opção para o seu caso é a Arbitrato, a primeira plataforma online de arbitragem e mediação do Brasil. Esses dois métodos auxiliam na resolução de conflitos com agilidade, celeridade e de forma extrajudicial. A arbitragem é a forma de resolver conflitos, onde os envolvidos apresentam suas argumentações e evidências para um ou vários árbitros. Ela está amparada pelo Código de Processo Civil, que reconhece a sentença arbitral enquanto título executivo judicial, tendo a mesma validade de uma decisão proferida por um juiz. Já na mediação, um mediador atua como facilitador para ajudar as partes a chegarem a um acordo mutuamente satisfatório. O mediador não toma decisões e nem impõe soluções. A Arbitrato conta com uma plataforma moderna, com árbitros e mediadores do Brasil e do mundo, que oferece uma solução rápida, eficaz e econômica para a resolução dos seus conflitos, independentemente do tamanho deles. Hoje, a Arbitrato conta com mais de 3.000 processos em sua plataforma, o que equivale ao cenário norte-americano de arbitragem e mediação, um país reconhecido por seu desenvolvimento na área e com acessibilidade por parte das empresas e da população a esses métodos. É simples utilizar as soluções da Arbitrato. Para começar, basta um termo ou cláusula arbitral em seu contrato para que a arbitragem possa ocorrer, sendo que nos casos de mediação, isso não é necessário. Após o processo iniciar, é feita a escolha do árbitro ou do mediador, onde as partes participam diretamente. Depois serão feitas as manifestações das partes até a solução do conflito pelo mediador ou sentença arbitral. Tudo isso com economia e agilidade nos processos. Resolver conflitos com Arbitrato significa ter assertividade nas decisões. Independência, pois os árbitros são de todo o Brasil e do mundo, garantindo imparcialidade. Agilidade, pois os conflitos são resolvidos em meses. Adaptabilidade, pois a plataforma é flexível e permite a inclusão de processos de setores variados e sem valor mínimo das ações. Comodidade, pois todo o processo é online. E ampla experiência dos árbitros e mediadores nas áreas. A Arbitrato acredita em um futuro onde os conflitos possam ser resolvidos em harmonia e sem desgaste, pois é possível encontrar soluções satisfatórias e justas para todos os casos, com qualidade, transparência, inovação e ponderação. Tudo isso a Arbitrato tem. Acesse arbitrato.com.br para simplificar a resolução dos seus conflitos. Muito bem, estamos de volta para nosso bate-papo aqui com a Sol, depois de termos visto aí o IBGConf e a Arbitrato. O vídeo do IBGConf, só para constar, viu, gente, ficou mutado, eu não ouvi, não sei como é que, se todos estavam com a mesma percepção, mas eu não escutei. Também.
Dando continuidade aqui, Sol, vamos bater um papo daquilo que a gente gosta, né? Falar dos contratos da administração pública. Por si só, já tem complexidades aí que são bem conhecidas, né? Nós hoje contamos com dados nada interessantes e até muito tristes de saber, de acordo com o levantamento do Tribunal de Contas da União, que cerca de 52% das obras públicas, a nível federal, a gente não fala nem das outras estaduais e municipais, mas 52% das obras públicas se encontram paralisadas, né? Não fugindo do nosso tema e tendo tudo a ver, eu queria sua visão de especialista experiente. Por que isso, né? Por que essa quantidade de obras paralisadas? Como a administração contratual ela entra nesse sistema, nesse ambiente aí para dar alguma solução, né? Como é que você vê essa correlação entre o uso da ferramenta da administração contratual, no sentido de melhorar esses números ou de mitigar esses efeitos? E, e aí, emendando uma pergunta para você, a administração contratual não é um mecanismo novo, não é um processo novo, não é nada de inovação. Então, por que a gente ainda tem e está numa crescente, né, tantas obras paralisadas a nível federal, em contratos públicos? Como é que você vê isso? Eu queria comentar com vocês algo muito curioso. Eu tenho um trecho de uma palestra, cujo título é Os Principais Problemas na Execução de Obras Públicas. Se eu trouxer algum trecho dessa palestra e disser para vocês que eu assisti na semana passada, todos acreditarão. Pasmem, é uma palestra que foi dada em 1972, portanto, há 53 anos, no Instituto, no Clube de Engenharia do Rio de Janeiro. A atualidade do que está descrito ali é espantosa. Então, você Ilma, está trazendo um retrato de uma situação que se perpetua aqui no Brasil, né? Nós estamos vendo mudanças de lei, as leis cada vez mais, a nova lei de licitações tem 194 artigos, existe uma regulação cada vez maior de uma série de coisas com vistas a coibir irregularidades, e a pergunta é: mas o que é que nós estamos fazendo em termos práticos para corrigir esses rumos, né? Falando em contratos públicos, eu queria chamar a atenção da questão da fase de licitação ainda. Quando a gente vê tantas obras paradas e tantos problemas, nós temos que voltar a essa fase da licitação. Ali existe o nascedouro dos problemas, né? São editais que vão para a rua, sem estudos preliminares adequados, suficientes. Infelizmente, muitas vezes, licitações colocadas muito ditadas por projetos políticos, mas sem aquele tempo necessário para planejar, para elaborar. Os editais vão para a rua, a gente vê planilhas de preços unitários que não conversam com o projeto básico, com as especificações técnicas, com termos de referência, e não se vê, né, na maioria das licitações da administração pública, não se vê pedidos de esclarecimentos. Você pega apenas assim, estatais como a Petrobras, que tem milhares de pedidos de esclarecimento, mas especialmente nas licitações da administração pública direta, você não vê pedidos de esclarecimento. E hoje em dia é muito comum também se ver nos editais uma possibilidade que eu considero absurda,
de você renunciar à visita técnica e declarar que você conhece todas as condições. Eu não posso compreender uma coisa dessa, como os proponentes não vão fazer uma visita técnica onde você poderia detectar problemas de acesso, algum tipo de interferência visível ali, e como a administração pública pode admitir uma coisa dessas. Então, os contratos já nascem com um problema, né? Um projeto, apesar da nova lei de licitações ter procurado agora falar de estudo técnico preliminar e corrigir esses rumos, nós ainda podemos ver que essa mentalidade enraizada aqui no Brasil ainda não mudou. Nós continuamos a ver projetos, licitações indo para a rua, com deficiências nessa parte técnica, nesses estudos preliminares. Isso é muito comum. Nesse contexto que você trouxe, né, você fala o seguinte: bom, existe uma deficiência, né, que vai gerar aí, vai desencadear toda uma sequência de equívocos, de falhas, né, de eventos, de atraso, de desequilíbrio da equação econômico-financeira, todos os termos que a gente cansa de falar, né? Mas você citou um ponto interessante, e é fato, a gente verifica muito isso, né, que é um projeto que já nasce fadado a ter Então, problemas. isso. E aí, nesse ponto, aí trazendo um pouco também para a minha área de atuação, uma das coisas que eu mais defendo é que a administração contratual, ela seja convidada a participar desde esse início, né, da concepção do projeto, porque uma grande. Tem gente que fala assim: a administração contratual é uma metodologia, é uma ferramenta, é um processo. Eu prefiro dizer que é um processo, né? Então, esse processo de administração contratual, quando ele já entra, né, no nascedouro dos projetos, na concepção, naquela fase de estudo de viabilização, porque esse processo percorre todo o ciclo de vida do contrato, inclusive traz ali, né, a gestão do conhecimento, traz o valor às lições aprendidas. Essa retroalimentação eu vejo como de extrema importância na mitigação desses efeitos, né? Eu acho que a gente tem uma tendência de trabalhar muito o efeito e não a causa, né? Exatamente. A gente vive de dar remédio para o paciente que já adoeceu. A gente não trabalha na prevenção. Então, esse ciclo de administração contratual, ela tinha que nascer nessa fase pré-contratual, né? E é muito curioso, porque eu gostaria de aproveitar a oportunidade de chamar a atenção das empresas para uma coisa muito relevante. Como nas licitações públicas já vem a minuta do contrato, vem o edital, o pessoal já parte daquele princípio: não posso negociar nada, eu não posso mudar a minuta do contrato. Então, como eu não posso mudar, eu não vou analisar, não vou mergulhar, não vou, né? Isso aí é imutável. O fato de você não mudar a minuta do contrato que vem no edital, que, abra um parênteses, até eventualmente poderia ser mudada diante de um pedido de esclarecimento, diante de alguma lacuna, mas o fato de não se poder mudar não se traduz em você não querer olhar para aquilo e analisar risco. Esse ano, eu completo 40 anos de atuação nessa área. Atuo muito intensamente em acompanhamento de administração contratual. Mas se eu disser
que raramente eu sou chamada para dar um apoio na fase de licitação, na análise do negócio. Eu sou chamada em fase de licitação para fazer uma impugnação ao edital, quando ela é necessária, ou para responder, fazer um recurso administrativo numa desclassificação de proposta, numa inabilitação, mas eu não sou chamada, por exemplo, e certamente você também não, para a gente analisar o risco daquele negócio e contribuir eventualmente na elaboração da proposta, discutir, né, coisas que deveriam ser olhadas ali ou não, discutir eventuais pedidos de esclarecimento a serem feitos ou não. E eu me permito dizer que eu brinco que os empresários da área de engenharia, eles têm a síndrome do avestruz. O avestruz, quando ele está acuado, ao invés de ele correr, ele enfia a cabeça na terra. Eu já cansei de escutar assim, Sol, se eu for olhar para isso, nem entro na licitação, fecho as portas, não entro no negócio. Como assim, gente? Risco é uma decisão empresarial. Não tem problema, o empresário pode assumir o risco que ele quiser. O que ele não pode é andar nas trevas. Então, não se justifica o fato de o edital e o contrato serem, digamos assim, imutáveis, né? Salvo alguma mudança desencadeada por pedidos de esclarecimento, não se justifica que você não queira analisar aquela situação, analisar aquelas deficiências e avaliar quais são os riscos que você está correndo. Então, eu diria aí, voltando à sua pergunta, tantas obras paradas, eu diria que muitas obras paradas, além dos problemas que já surgem no curso da execução das obras, interferências, fatos imprevisíveis, etc., existe já um problema pretérito que antecede a celebração do contrato. O contrato é como uma criança que nasceu com problema genético, né? E aí depois vai começar a sofrer as consequências desse mal que, né, já veio lá na gestação. Infelizmente é isso. E assim, falando da complexidade dos contratos, né, eu me pego várias vezes perguntando por que ou por que não é do interesse, se não é do interesse, ou por que não se criam mecanismos de mitigação de risco, ou não se explora mais a administração contratual, né, para fazer exatamente essa análise de riscos, esse gerenciamento, né, de forma a evitar essa situação que a gente identifica hoje no país de dinheiro jogado fora, né, podendo Exatamente. ser revertido para outros projetos, enfim, em benefício também da infraestrutura, da população, né, saneamento, escola, saúde. E nesse aspecto, eu acho que nós podemos, né, todo mundo que atua no âmbito de contratos, eu acho que falta a gente criar mecanismos como capacitação, como treinamento, divulgação, disseminação de informações, que possam, projetos, né, de lei, eu acho que tem que ter um esforço conjunto aí, a nível de quem atua nessas áreas, no sentido de procurar, de fato, achar um modelo que funcione para a prevenção desses riscos de paralisação, riscos de desembolso, né, de valores exorbitantes, e uma série de outros riscos. Na sua visão, eu queria saber o seguinte: o que falta para a gente poder ter, de fato, uma administração contratual
consistente, que funcione, que atue, porque se a gente sabe onde nasce, né, aquela história, né, onde nasce, como cresce, como se desenvolve, né, como se desenvolvem os problemas, o que que falta na sua visão? Eu queria saber, nesse teu percurso de profissional, o que que você sente falta e o que que pode ser feito em termos de administração contratual para mitigar os riscos que a gente tem hoje dessas paralisações? Você está falando de uma coisa muito relevante, que é a questão de riscos, né? E hoje a gente tem até na nova lei de licitação vários tipos de obras de maior valor que tem que existir a matriz de risco. Eu acho que a primeira coisa que nos falta é uma conscientização do que são riscos e como gerenciá-los, como avaliá-los, analisar e como gerenciar esses riscos. Eu tenho visto coisas absurdas em matriz de risco de editais. É como a sensação que eu tenho que o pessoal pegou ali aquele quadrinho e fez como o jogo da velha, eu vou botando aqui X, né? Eu já vi editais em que na matriz de risco tem quase tudo alocado para o contratado, né? Alterações de projeto determinadas pelo contratante, caso fortuito fosse maior, tudo jogado na conta do contratado. Então, eu me pergunto se quem preparou aquilo tem noção do que é risco e tem aquela noção elementar de que a gente aloca o risco para quem melhor pode administrar esse risco, né? Então, eu acho que nós temos aqui no Brasil, né, digo isso como brasileira mesmo, que fico profundamente triste de ver essa situação, né, de condução de obras públicas, obras de serviços públicos. Eu acho que há um problema de cultura. Então, você falou em treinamento, isso é fundamental. Eu acho que precisa haver todo um movimento intensivo de conscientização e de preparação e de formação de pessoas para entenderem essa mecânica, para trabalharem com risco, né, com análise de risco, para entenderem como se faz uma análise de risco, uma matriz de risco, como depois se gerencia esse risco. É curioso você ver, por exemplo, o desconhecimento, a gente está falando de contratos da administração pública, o desconhecimento acerca até das próprias regras legais que regem esses contratos. Então, eu vejo muitas vezes áreas de surpresa das empresas. Não, mas como assim eu não posso parar essa atividade aqui? Não, você não pode parar porque a lei não permite que você paralise aqui uma obra nesse momento, nessas condições, né? Então, isso é um problema muito grave. Por outro lado, o próprio pessoal da administração pública, eles lidam com duas dificuldades, né? Uma, muitas vezes, porque a gente não pode esquecer que a gente está falando de um Brasil enorme. Nós não estamos falando só de alguns estados e algumas entidades mais estruturadas. Nós estamos falando de um Brasil enorme, inclusive de municípios, né, muito pequenos, em que não há pessoas, muitas vezes não há pessoas preparadas, não há nem infraestrutura de trabalho para recursos para determinadas coisas. Então, o gestor público, por outro lado, eu diria para você que também há um problema de cultura. O gestor público não tem aquela visão de que o contrato é uma relação. Contrato não é uma relação adversarial. Contrato é uma relação de cooperação. Estão ambos no mesmo barco, né, navegando com o mesmo propósito, que é o sucesso do empreendimento. Então, hoje em dia, se antigamente todo esse métier
das obras públicas era pautado por uma informalidade absoluta, nós saímos do 8 e hoje estamos no 80. Hoje existe, eu diria assim, um ímpeto sancionatório, punitivo. Eu vejo hoje contratações públicas em que a fiscalização aplica multas o tempo todo, abrem-se processos administrativos, e aí eu também vejo que falta na administração pública essa cultura da administração contratual. A fiscalização não é uma entidade que está ali para aparecer no final do mês, né? Aplicar, glosar medição, aprovar medição e aplicar multa. A fiscalização tem que ombrear com o contratado, ambos têm que dialogar, ambos têm que cooperar. E, gente, pelo amor de Deus, cooperação não se confunde com corrupção. Cooperação significa diálogo, razoabilidade para a gente caminhar e resolver os problemas. E determinados problemas que saem da alçada da fiscalização, eles têm que subir para uma instância maior, para definições e decisões. Então, eu entendo que o nosso grande problema em termos aqui de Brasil hoje é a falta de cultura sobre a administração contratual. E vamos lá, você é uma especialista nisso, a gente tem ferramentas, sim, muito sofisticadas de administração contratual, mas você não necessariamente, se você não dispuser dessas ferramentas, você pode, sim, fazer a sua administração contratual. Você pode cuidar dos registros no diário de obras, você pode ler o contrato, você é contratado e o administrador público, vocês podem avaliar o avanço das obras, vocês podem se preocupar em registrar fatos relevantes, né? Então, nós temos que ter essa cultura. Eu não posso ter um diário de obra em que eu escrevo dia chuvoso. Sim, mas e aí? Choveu e aconteceu o quê? Impactou o meu serviço? Eu paralisei algumas obras ou o dia inteiro, alguma atividade? A fiscalização, ela não pode pegar o diário de obra, levar com ela e passar 2 meses, depois devolver tudo 3 meses depois, com registros. Então, assim, nós precisamos entender que a administração contratual ela é fundamental para o acompanhamento, né, do dia a dia das obras, e ela não é um requisito legal, uma burocrático que eu tenho que fazer porque tenho, não. Ela é uma ferramenta de gestão para o contratado e para a fiscalização. Nós precisamos ter essa consciência, e essa consciência ainda não existe aqui no Brasil. Essa é que é uma verdade. Todos ganham, né? A gestão. Você falou muito bem aí alguns assuntos, né, que são, assim, pontos nevrálgicos nessa questão da gestão de contratos públicos. Você falou da cultura, existe uma cultura de litigância, né, como se as partes estivessem em um ringue, né, Em polos opostos, né? Como assim um tem que vencer e o outro vai perder? Mas isso também parte do princípio de que as bases foram calçadas na insegurança das informações. Então, na maioria dos casos, né, os processos são deficientes. O processo de construção de um edital, o processo de passagem de bastão da área na contratada, da área comercial para a área executiva, operacional. O processo de condução, o excesso de tarefas simultâneas a serem desenvolvidas pelas partes, o que eu vejo de mais grave, né, a forma artesanal como se faz o trabalho de gestão,
né? Nós temos, você falou muito bem, nós temos muitas ferramentas, nós temos muitas formas de controle, nós temos literatura, nós temos uma série de mecanismos de prevenção de riscos, prevenção de conflitos, mas por que será que a gente não tem, assim, uma aplicabilidade de fato, né? Por que você fala que não tem? Tem sim, no meu contrato tem, no outro contrato tem, mas o que a gente está vendo na vida real são 52% de obras paralisadas. Sim. Então, isso é um indicativo, isso é um indicador que requer total atenção de nossa parte. Então, o que nós, como sociedade técnico-científica, né, na área jurídica, o que nós temos aí para prevenir, para que os contratos sejam, de fato, com o escopo definido, cumpridos dentro do prazo e com a qualidade requerida? É tão difícil isso acontecer, é isso que todo mundo espera. Se todo mundo espera isso, parte contratada, parte contratante, o que se perde no meio desse caminho? Então, eu acho que isso aí tem a ver com o que você falou, é a cultura, é a falta de capacitação, de preparo, né, para usar. Nós temos... a gente tem uma Ferrari na garagem de casa, eu não tenho não, tá? Você sabe que eu não tenho, quem me dera. Mas se eu não sei usar, o que adianta? Né? Mas veja, Ilma, que há uma coisa curiosa, né? Nós que, né, eu, você e outras tantas pessoas, nós lidamos com contratos muito grandes, muito sofisticados, e também com contratos muito pequenos, né? Muito mais simples. Então, não necessariamente, e isso é muito importante, não necessariamente se pode considerar que a administração contratual é um bicho de sete cabeças, uma coisa muito sofisticada que só serve para contratos grandes. E você tem que ter uma equipe gigantesca de pessoas para fazer isso, com ferramentas, né, muito sofisticadas, com programas muito sofisticados. Nós precisamos alterar essa ideia. Todos que lidam com obras de engenharia precisam entender que a condução de um contrato na área de engenharia, e notadamente um contrato da administração pública, ela tem que ser permeada pela administração contratual. Registros das coisas, com a compreensão do contrato, a compreensão dos riscos inerentes àquela modalidade contratual, tudo, né? Como é que eu vou lidar? Quem é a entidade contratante que está lidando comigo? Essa entidade, ela tem, fora a lei que rege o meu contrato, essa entidade, ela tem regulamento próprio de licitações e contratos, ela tem procedimentos executivos próprios. Tudo isso tem que ser conhecido, compreendido e utilizado. O contrato não é um papel que eu assino para cumprir uma formalidade e depois eu coloco dentro do armário. Não, todo dia o gestor público e o contratado têm que olhar para ele. Todo dia tem que haver esse acompanhamento de avanço das obras e essa avaliação dos riscos, né, das oportunidades e daquilo que pode vir a acontecer todos os dias. A gente, vou dizer, nós nos acomodamos, nós aqui no Brasil, nos acomodamos naquela frase de mas sempre foi assim, né? Sempre foi assim, tudo deu certo. Tem muitas empresas aí, a administração pública está assim, as obras... Sempre foi assim. Eu diria assim, é a banalização do problema. Nós todos olhamos 50 tantas mil obras paradas. É normal. Infelizmente,
reparem, ao invés de nós nos chocarmos com isso, na verdade, há uma banalização do problema. Isso se tornou tão comum, tão rotineiro, que isso não nos choca mais. E nós temos que mudar essa mentalidade, nós temos que mudar essa cultura. Nós ainda temos um problema mais grave hoje em dia, né? Há muitos anos, houve um artigo falando do famoso apagão das canetas. É verdade. Os gestores públicos hoje se sentem intimidados, né, muitas vezes pelas cortes de conta, pelas auditorias, pelas fiscalizações, porque eles também respondem, né, pessoalmente. Eu compreendo esse sentimento, mas esse sentimento ele não pode se traduzir numa inércia por parte da administração e num receio de tomar decisões. Então, e por outro lado, a gente tem que sentar na cadeira do lado do gestor público, compreender os receios dele, né? Compreender as pressões a que ele está submetido, compreender a falta de estrutura, muitas vezes, que ele tem para fazer as coisas. Então, nós estamos falando, no fundo, de um movimento geral, que entidades aí, como o IBGConf e outras tantas, e né, lives como essa, podem ajudar a melhorar esse ambiente. Nós precisamos, nós brasileiros, precisamos unir forças, né? Contratantes públicos, contratados, né? Consultores, nós precisamos unir forças para mudar todo esse problema endêmico que existe, né, aqui no Brasil. Nós precisamos mudar essa cultura. A administração contratual ela tem que passar a ser enxergada como uma ferramenta essencial para a condução dos contratos, especialmente dos contratos públicos, né? São engessados já pela própria lei. E chegando aqui no nosso último bloco aqui, para a gente deixar registrado, gravado, na sua opinião, quais seriam as boas práticas de administração contratual, para a gente fechar aqui, que podem ser utilizadas na mitigação de riscos em contratos públicos? Eu acho que, claro, a primeira coisa é o conhecimento e o domínio do seu contrato, né? Não só das disposições contratuais propriamente ditas, aquelas de natureza jurídica, mas aquelas técnicas, né? Aquele domínio, aquele mergulho nos termos de referência, nas especificações técnicas. Você tem que... as pessoas que tocam as obras, elas têm que saber, né? Conhecer profundamente o seu contrato. E eu gostaria de fazer um alerta: esse conhecimento ele não pode ser segmentado. Eu não posso ter a pessoa da segurança que só conhece o anexo que trata da segurança e o cara da produção só olha para a área da produção. Não, isso, a execução de um contrato é como uma orquestra, né? Tem os vários instrumentos, mas todos têm que tocar de maneira afinada para produzir aquela melodia. E assim é. Todos os setores das obras têm que atuar de forma sincrônica e harmônica para o contrato chegar ao fim. A segunda coisa, depois desse domínio, são os registros, as evidências. Nós que trabalhamos aí com pleitos, com uma série de coisas, né? A gente vê o drama da deficiência dos registros, né? Você precisa reivindicar uma prorrogação de prazo, você precisa fazer um pleito de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, e aí, né? Eu fico brincando hoje em dia, né? Tem assim, nós tínhamos a pandemia, tem a guerra da Ucrânia, tem a guerra de Israel, tá ótimo. Tudo isso gera impactos, e esses eventos geraram aumento de
preço dos insumos, é verdade, mas como é que isso se aplica ao meu contrato, né? Nós não podemos viver só nos pleitos em termos retóricos, em tese, né? E aí, em que isso que está acontecendo no mundo, que tem milhares de reportagens, em que isso afeta o meu contrato? Quais foram os insumos que aqui os que tiveram seus preços no meu contrato alterados, né? Como é que eu vou comprovar isso? Eu tive, está havendo alterações climáticas muito intensas, perfeito. Mas na minha obra, isso fez diferença? Eu faço obra a céu aberto, eu não faço? Eu tive uma prorrogação de prazo e um deslocamento das minhas atividades no cronograma? Eu vou ter atividades em céu aberto agora, que eu vou trabalhar numa época, num período chuvoso? Aonde estão essas explicações? Aonde estão os registros no diário de obra? Onde estão as cartas discutindo isso, né? Quando nós vamos buscar as evidências, e incontáveis vezes nós sabemos que é verdade, que aconteceram problemas, mas cadê os documentos? Não adianta eu saber, eu contratado privado, o fiscal, contratante público, saber e não haver documentos, né? Como diz o ditado, palavras o vento leva, né? Então, os registros e as evidências são o nosso calcanhar de Aquiles nesse mundo da engenharia, né? Você fala que... Desculpa, só terminando uma coisa, e nós precisamos abandonar aquela desculpa que todos dão para si mesmos, que é o seguinte: não, eu não registrei porque era urgente. Gente, no mundo da engenharia tudo é urgente, né? Conduzir uma obra é igual um trem fantasma, cada andar num trem fantasma, né? Cada curva é um susto. Então, não é possível que não se faça registros e não se façam cartas e não se anotem coisas porque você está soberbado de trabalho e está cheio de urgências, porque isso acontece em todos os contratos, né? Então, isso virou uma desculpa para um comportamento que se enraizou na condução das obras, né? Por parte dos gestores públicos e por parte dos contratados. Então, boas práticas, conhecer o seu contrato, anexos, adendos, obrigações, responsabilidades, isso em todos os níveis, né, de gestão, desde o gestor do contrato, obviamente, até o engenheiro lá da frente, o produção, né, engenheiro de qualidade, enfim. Não economizar nos registros, no sentido de não colocar informações que não permitam uma rastreabilidade, né? Então, registro, ocorrência de chuva, choveu, como você falou, né? O que houve ali, que frente foi penalizada, que atividade foi impactada naquele dia, né? Qual foi a pluviometria? Então, não ser econômico nos registros seria uma boa prática também. Você é interessante, eu estive no 5º Congresso Brasileiro de Direito da Construção, promovido pelo IBGConf, e eu brinquei com as meninas que estavam lá, que eu falei assim, gente, acabei de criar uma metodologia aqui para administração contratual e ela tem uma sigla, né? E dentro dessas siglas você citou 2 das 3, que é conhecimento e registros, são fatores que a gente deve se debruçar. Óbvio, parece o mais do mesmo, mas se fosse tão o mais do mesmo, a gente não estaria com o cenário tão pessimista que a gente tem hoje, né? Então, a gente precisa investir, de fato, no conhecimento, né, do contrato, em todas as suas questões. Isso não é, isso é coisa para advogado. Não, a partir do momento que você vai gerenciar um contrato, o advogado ele é indispensável, né? Tem questões ali que realmente são questões
de cunho jurídico, e eu sou partidária que toda obra deva ter um advogado residente lá também para atuar na administração contratual, mas não pode delegar o contrato para advogado. Tem que lembrar que a obra ela é de natureza técnica e que, por sua vez, como técnicos, nós temos responsabilidades para cumprir, né, o objeto do contrato. Então, essas boas práticas são realmente interessantes. E buscar qualificações, né? A capacitação. Eu tenho o perfil para atuar aqui porque eu me qualifiquei para isso. Hoje em dia, com tanta informação, com tantas associações fantásticas, como o IBGConf, como a ACE, que tem aí, dissemina conhecimentos, boas práticas, certificações internacionais, o IBD, que é um outro instituto que prima aí pela parte de prevenção de conflitos também, resolução de conflitos, e tantos outros, IBAP, a gente tem tanto material para estudar, que eu não consigo ver hoje assim, eu não tenho material para estudo, eu não tenho conhecimento, eu não tenho tempo, eu não tenho... Mas Ilma, você está com a razão, e, mais uma vez, eu vou falar da questão da banalização. Tem até uma filósofa, Eu só vou te pedir o seguinte, só para a gente ter 3 minutinhos. Só uma filósofa que é a Hannah Arendt, ela tem um livro, ela escreveu um livro falando da banalização do mal, eu vou transpor isso para cá, é a banalização dos problemas, né? Nós estamos tão acostumados com esses milhares de problemas, as obras que param, o contratante público que não paga, enfim, que isso foi banalizado, isso se tornou rotina no mundo aqui da engenharia. Eu queria só fazer um último comentário rapidinho. Eu queria falar desse final de contrato, do encerramento, porque você muito bem colocou que a administração contratual percorre um ciclo, e o final dos contratos aqui parece final de festa, que os donos vão embora, fica tudo sujo, bagunçado, né? E aí não tem ninguém para limpar. Se nós pegarmos os contratos públicos e formos fazer alguma estatística, nós vamos ver que talvez a maioria não tenha o termo de aceitação definitiva, que muitas vezes é o marco para começar a correr algum prazo de garantia. É impressionante isso. A obra termina, o administrador público fica prendendo a aceitação provisória, começam a surgir demandas em doses homeopáticas, enfim, contratante e contratado literalmente deixam isso para lá. E nós, no setor público aqui, nos contratos administrativos, muitas vezes não temos a aceitação definitiva e muitas vezes não temos sequer o termo de aceitação provisória, né? Então, a gente precisa terminar a festa limpando tudo e deixando a casa em ordem. Ou seja, administração contratual no início, no meio, no fim. É isso aí. Exatamente. Sol, muito obrigada. Agradeço mais uma vez a você pela disponibilidade de estar aqui, passando, né? Eu sei que nesse curto espaço de tempo a gente fica muito restrito e tem vontade de estender a conversa, mas foi muito bacana, muito obrigada. Eu agradeço em nome do IBGConf, também agradeço ao IBGConf pelo espaço, a Arbitrato também, né, pela parceria, e queria dizer a você que fiquei muito feliz aí com esse encontro, que venham outros. Eu também reitero meus agradecimentos e fiquei muito honrada e feliz de poder participar dessa live, tá? Muito obrigada a todos. Muito obrigada, gente. Bom final de tarde. Igualmente. Tchau, tchau.